Bom dia, meus irmãos. Que alegria e satisfação estar no seu lar nesta manhã e compartilhar com você da palavra de Deus. Hoje eu quero falar sobre esperança em Deus. E eu quero ler o Salmo de número 40, versículos de 1 a 3, que nos diz assim: Coloquei toda a minha esperança no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou-me num local seguro. Pôs um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão isso e temerão e confiarão no Senhor. Este salmo ele é atribuído a Davi e foi escrito num momento muito difícil da sua vida, quando o futuro rei de Israel estava enfrentando a fúria e a perseguição também do rei Saul, como também de outros adversários, que tudo faziam para impossibilitar a sua ascensão ao trono. E neste salmo, Davi, então, ele revela a sua confiança e a sua esperança em Deus. O que é esperança? O dicionário define a palavra esperança como fé no futuro, confiança, expectativa otimista. Você sabia que viver sem esperança é impossível encarar o futuro? Aliás, tente encarar o seu futuro sem esperança. Tente levantar-se da cama sem esperança. É impossível. Esperar é aguardar algo com confiança. E diante desta pandemia que nós estamos enfrentando hoje, muitos já perderam a esperança. E no lugar da esperança entrou o desânimo, o medo e a desconfiança. Muitos colocam a sua esperança em coisas, em bens materiais, em pessoas, em instituições, em políticos, governantes, mas nada dessas coisas podem nos garantir o futuro. Pior do que não ter esperança é você depositar esperança em algo ou em alguém que poderá nos decepcionar ou nos confundir. E é o que nós temos visto neste período de quarentena, diante desta pandemia. Empresários que entraram em falência, pais de famílias que perderam seus empregos, investidores que perderam milhões na bolsa de valores, porque colocaram esperança nestas coisas. O Salmo 40 fala de esperança, fala de alguém, aqui no caso Davi, que aprendeu a esperar em Deus, a esperar confiadamente, aprendeu a esperançar. Por isso Davi, ele diz, coloquei toda a minha esperança no Senhor. Mas quando eu olho para esse texto, a pergunta que me vem à mente é, o que Deus faz para quem espera nele? E eu queria dividir algumas lições com você nesta manhã. E a primeira delas é que Deus nos ouve. Deus nos ouve. Versículo 1 diz assim, esperei com paciência no Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Quando esperamos com confiança em Deus, Ele nos ouve. Deus não apenas escuta nossas orações e pedidos, mas Ele ouve atentamente. Muitas vezes nós falamos com alguém e aquela pessoa, às vezes, ela pode estar longe, divagando enquanto nós falamos. Nós estamos conversando com alguém, mas a pessoa está ali apenas escutando, mas não está nos ouvindo. Sabe, meus irmãos, existem situações em nossa vida que tudo o que mais nós queremos é sermos ouvidos por alguém. Alguém para pedirmos socorro, ajuda, ou simplesmente desabafarmos as nossas dores, as nossas angústias, e queremos que elas nos ouçam atentamente.
Davi está nos ensinando aqui, meus irmãos, que Deus, ele nos ouve com toda a atenção. E o salmista usa aqui uma figura linda para nos mostrar isto. Ele diz que Deus se inclinou para ele. E ele nos lembra disso também lá no Salmo 113, versos 5 e 6, quando ele diz: quem é semelhantemente ao Senhor, nosso Deus, que se assenta nas alturas, que se inclina para ver o que está no céu e na terra? Que coisa maravilhosa! O nosso Deus, ele nos dá a atenção, a mim e a você. Na hora que o salmista mais precisou, quando ele clamou por socorro, na hora do aperto, na hora da angústia, Deus se inclinou e o ouviu. Sabe, querido, você e eu podemos pedir a Deus, podemos clamar, chorar, até gritar por socorro, porque Deus está se inclinando no trono e ouvindo o nosso pedido. E mais ainda, temos a promessa de que Deus não rejeita a nossa oração. Salmo 66, verso 20 diz isto: bendito seja Deus que não rejeitou minha oração, nem afastou de mim o seu clamor. Então, podemos ter esperança em Deus, porque Ele nos ouve. E Ele é esperança que nunca nos decepcionará. Segunda lição que eu queria dividir com você: Deus nos tira das situações difíceis. Versículo 2 diz assim: tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos. Quando nós esperamos com confiança em Deus, Ele nos tira das situações difíceis. Lembre-se nesta manhã de onde Deus já lhe tirou. Onde nós estávamos quando Deus nos alcançou com a sua graça? Talvez, quem sabe, algumas pessoas estavam em situações mais trágicas, outros menos, mas em algum momento da nossa vida estávamos numa situação difícil quando Deus veio ao nosso encontro. O psicólogo Viktor Frankl, ele é autor de várias obras, mas numa delas, cujo título é Em Busca de Sentido, ele faz uma menção aos sobreviventes dos campos de concentração na época do nazismo. E nesta obra ele diz que quase todos os sobreviventes dos campos de concentração nazista se salvaram porque mantiveram a sua esperança da libertação até o fim. Porque não aceitaram pensar que aquele era o fim de seus dias e se concentraram na esperança de serem libertados algum dia daquele inferno. Acredito que muitos de vocês já assistiram ao filme A Vida é Bela, e que retrata muito bem esse momento difícil do nazismo. E o personagem daquele filme, aquele pai com aquele seu filhinho, retrata a esperança de que um dia tudo aquilo iria passar. Embora muitas vidas foram ceifadas por causa da crueldade de Hitler. Mas Deus trouxe livramento a tantas outras pessoas, conforme relatos biográficos de pessoas que sobreviveram ao nazismo e que, ao se recordarem deste passado com tristeza, mas testemunham em suas biografias do cuidado de Deus. Quem já leu o grande clássico O Refúgio Secreto, com certeza vai se lembrar muito bem do livramento de Deus na vida daquelas pessoas. E da mesma forma, meus irmãos, eu creio que esta pandemia também irá passar. Porque Deus nos tirará desta situação difícil, embora seja verdade que muitas pessoas já ceifaram, já foram ceifadas por conta do Covid-19. Mas tudo isso vai passar. Mas, nesta manhã, olhando para a sua vida, para o seu contexto aí de família, de casa, da sua casa, qual é a situação que você está vivendo hoje? Enfermidade física, emocional ou espiritual? Perseguição, dívidas, solidão, depressão, desânimo? Para o salmista aqui,
Ele estava num poço de lama, mas o braço de Deus o alcança. Para Daniel, que um dia esteve na cova dos leões, Deus envia lá os seus anjos. Para os amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, que também foram jogados naquela fornalha ardente, Deus envia lá os seus anjos. Para Davi, era Golias, mas Deus lhe dá coragem para enfrentá-lo apenas com uma pedrinha. E Moisés tinha diante dele o Mar Vermelho, mas Deus abre o Mar Vermelho apenas com um toque da vara de Moisés. Então tudo isso, meus irmãos, me faz recordar Lamentações 3, versos 21 a 23, que diz assim: todavia, lembro-me também do que pode dar-me esperança. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. Algumas versões dizem: quero trazer à memória. Quero trazer à memória, literalmente significa fazer voltar o coração. Nós precisamos fazer o nosso coração se voltar para Deus, para a sua pessoa, para os seus feitos maravilhosos e trazermos à nossa memória o que Deus já fez em nosso favor. Quando nós esperamos confiadamente em Deus, Ele nos tira das situações difíceis, porque para Deus não há impossível ou difícil demais. Portanto, meu irmão, minha irmã, nesta manhã, tire os seus olhos dos problemas que você está enfrentando. Tire os seus olhos desta pandemia, embora esteja acontecendo, mas coloque em Deus a sua confiança, a sua esperança, porque Ele é o nosso socorro, Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa esperança. E por fim, última lição que eu queria dividir com você nesta manhã, é que quando nós colocamos a nossa esperança em Deus, Deus ele nos coloca em um lugar seguro. Verso 2 diz: tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos. Deus ele não apenas nos tira de situações difíceis, mas ele nos coloca em um lugar seguro. Todos nós queremos segurança. E este é o grande apelo da população às autoridades hoje. Todos nós queremos segurança na área financeira, queremos segurança na saúde, segurança para a nossa família, razão porque muitos talvez até optem por morar em condomínios fechados por conta da segurança. E o salmista aqui, ele diz que que Deus, ele coloca nossos pés sobre a rocha. Provérbios 3:26 diz assim: porque o Senhor será a tua segurança e guardará os teus pés de serem presos. Queridos, quando nós estamos seguros em Deus, nós não seremos abalados por qualquer vento ou tempestades, e muito menos por uma pandemia, por mais que ela venha nos afligir. Mas a nossa segurança está em Deus. Quando nós esperamos em Deus, Ele nos coloca em um lugar seguro. Eu acredito que nesta quarentena nós temos experimentado esta experiência de nós nos sentirmos seguros em Deus, protegidos pelo Senhor. Então, meus irmãos e irmãs, com a experiência de Davi, nós aprendemos nesta manhã que vale a pena, sim, mantermos a nossa esperança em Deus. Quando nós mantemos a nossa esperança em Deus, Deus nos ouve. Deus nos tira de situações difíceis e Deus nos coloca em um lugar seguro. Quando esperamos confiadamente em Deus, estas promessas todas irão acontecer em nossa vida. E à medida que nós experimentamos esta ação de Deus em nossa vida,
Deus ele colocará também em nossos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Que coisa maravilhosa! Então, é o fim das lamentações e é o início da adoração. Salmo 30, verso 5 diz assim: porque a sua ira dura só um momento, no seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas o cântico de júbilo vem de manhã. Ou seja, esta alegria que é fruto da nossa esperança em Deus servirá de testemunho para muitas outras pessoas. Por isso que o verso 3 diz: e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Irmãos, esta é a nossa grande responsabilidade diante desta pandemia que nós estamos vivendo hoje. Quando nós nos deparamos com muitas pessoas sem esperança, o nosso dever é testemunharmos a nossa esperança em Deus. Testemunhar a nossa esperança que é Cristo Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família e que você continue colocando toda a sua esperança em Deus. Que Deus abençoe.